Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver a correção da nossa atividade de estatística sobre medidas de separatriz. Relembrando o exercício. Um médico veterinário avaliou diversas variáveis de 18 cães de um canil no ano de 2019. Precisou realizar a análise exploratória dos dados para entender como os animais estavam se desenvolvendo. Os dados das variáveis coletadas estão na tabela a seguir. Vamos replicar esse experimento. Tabela 1. Dados brutos de 18 cães coletados no ano de 2019 no canil Rapdog. Nós temos sexo, número de irmãos, peso, altura, temperatura retal, frequência cardíaca e frequência respiratória. Nesse exercício, nós vamos calcular os quartis, quartil 1, quartil 2, quartil 3. As medidas de separatrizes são medidas que servem para subdividir o nosso conjunto de dados. Os quartis dividem o nosso conjunto de dados, cada um com 25% dos dados. Os decis dividem o nosso conjunto de dados, cada um com 10% dos dados. E os percentis, cada um com 1% dos dados. Os quartis são mais importantes. Os decis e os percentis nós utilizamos em conjuntos de dados bem grandes. Então vamos lá. Para nós encontrarmos as separatrizes, nós primeiro encontramos a localização que chamamos de L. L igual a K vezes N menos 1 dividido por 100. Algumas literaturas utilizam K vezes N mais 1 dividido por 100. Nesse caso, que nós vamos utilizar K vezes N menos 1 dividido por 100, nós vamos começar a localização em 0 e terminar em N menos 1, que é igual a 18 menos 1, 17. Então, o nosso conjunto de dados vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 17. O K é igual a porcentagem. Nós poderíamos utilizar essa porcentagem se nós quiséssemos encontrar decis e percentis, por exemplo. O percentil 1 tem 1%, então nós teríamos o K igual a 1. O decil 20 é igual a 20%, então o K seria 20. Nesse caso, vamos utilizar para os quartis, porque nós vamos encontrar os quartis. O quartil 1 divide nos primeiros 25%. O quartil 2 nos 25 mais 25, 50%. O quartil 3, 25 mais 25 mais 25, 75%. Nesse caso, o N é igual a 18, porque nós temos 18 animais avaliados, ok? Então, vamos lá. O L para o quartil 1 vai ser igual a 25 vezes 18 menos 1 dividido por 100, igual a 4,25. O L2, que é para o quartil 2, vai ser igual a 50 vezes 18 menos 1 dividido por 100, 8,5. O L3, que é para o quartil 3, vai ser igual a 75 vezes 18 menos 1 dividido por 100, que é igual a 12,75. O SK, nós utilizamos, o cálculo de SK é o cálculo do quartil, decil, percentil. SK pode ser substituído para qualquer uma dessas variáveis, né? Nesse caso, vamos substituir para quartil 1, quartil 2 e quartil 3, tá? Esse cálculo de SK igual a I1 mais D vezes I2 menos 1 é para nós encontrarmos os quartis quando nós temos valores com vírgula, valores decimais para L, tá? Para os três L's, L1, L2 e L3, nós temos valores com vírgula, nós temos decimais, né? O L1 é 4,25, o L2, 8,50, o L3, 12,75. Significa que o quartil ele não está exatamente na posição 4, na posição 8 e na posição 12. Por exemplo, o quartil 1 está entre 4 e 5, ali na posição 0,25. O quartil 2 está entre 8 e 9, tá? O quartil 3 está entre 12 e 13, tá? Então, nós vamos utilizar os valores da posição 4 e 5, os valores da posição 8 e 9, os valores da posição 12 e 13, para encontrar quartil 1, quartil 2 e quartil 3, respectivamente, ok? Então, o I é o valor das posições, né? Por exemplo, para quartil 1 da posição 4 e da posição 5, né? O I1 é da posição 4, o I2 da posição 5. E o D é o valor decimal que a gente encontra
na nossa localização. Então, no caso ali, a gente tem 4,25, nós vamos utilizar 0,25. Para o quartil 2, nós vamos utilizar 0,50, porque ali é 8,50. Para o quartil 3, nós vamos utilizar 0,75, porque nós temos 12,75. Então, vamos lá. A próxima etapa consiste em organizar os nossos dados em rol, tá? Lembrando que a localização, nesse caso, vai se iniciar em 0. Então, nós vamos ter de 0 a 17, tá? Então, o quartil 1, todas as nossas variáveis vão estar entre 4 e 5, porque o n é igual. Para o quartil 2, as variáveis vão estar entre 8 e 9, e para o quartil 3 vão estar entre 12 e 13. O quartil 1, o valor decimal que nós vamos utilizar é o 0,25, para o quartil 2 o valor decimal é 0,5 e para o quartil 3 o valor decimal é 0,75. Então, vamos lá. Para o quartil 1, o valor da posição 4 é o 2, o valor da posição 5 também é o 2. Nesse caso, ficou bem fácil. Vai ser igual a 2 mais 0,25 vezes 2 menos 2, que é igual a 2. Para o quartil 2 também vai ficar fácil, porque o valor da posição 8 é o 3 e o valor da posição 9 também é o 3. Tá? Então, vai ficar 3 mais 0,5 vezes 3 menos 3, igual a 3. Para o quartil 3, o valor da posição 12 é o 3 e o valor da posição 13 é o 4. Então, nesse caso, vamos ter 3 mais 0,75 vezes 4 menos 3. 4 menos 3, 1, vezes 0,75, 0,75, 3 mais 0,75, 3,75. Então, nós temos aí os valores de quartil 1, 2, os valores de quartil 2, 3, os valores de quartil 3, 3,75. Vamos para os próximos seguindo o mesmo raciocínio, pegando o valor da posição 4 e 5 para quartil 1, pegando o valor da posição 8 e 9 para quartil 2, pegando o valor da posição 12 e 13 para quartil 3. Vamos lá. Para peso, da posição, nós vamos utilizar o valor 10,5 e 11. Então, vamos lá. Quartil 1 igual a 10,5 mais 0,25 vezes 11 menos 10,5, igual a 10,63. Para o quartil 2, vai ser igual a 11,9 mais 0,5 vezes 12,1 menos 11,9, 12. Para o quartil 3, vai ser 12,9 mais 0,75 vezes 12 menos 12,9 igual a 12,98. Para a altura, nós vamos ter para quartil 1 igual a 32 mais 0,25 vezes 32 menos 32. Aqui também ficou fácil, é igual a 32. Para o quartil 2, vai ser igual a 34 mais 0,5 vezes 35 menos 34, igual a 34,5. Para o quartil 3, vai ser igual a 37 mais 0,75 vezes 38 menos 37, igual a 37,5. Agora, vamos para a temperatura. Para o quartil 1, nós vamos ter igual a 38,6 mais 0,25 vezes 38,8 menos 38,6, igual a 38,65. Para o quartil 2, nós vamos ter 39 mais 0,5 vezes 39 menos 39, igual a 39. Para o quartil 3, nós vamos ter 39,4 mais 0,75 vezes 39,5 menos 39,4, 39,48. Agora, vamos para a frequência cardíaca. O quartil 1 vai ser igual a 100 mais 0,25 vezes 120 menos 100, igual a 105. Para o quartil 2, vai ser igual a 148 mais 0,5 vezes 156 menos 148, 152. Para o quartil 3, nós vamos ter o 176 mais 0,5 vezes 184 menos 176, igual a 180.
Para a frequência respiratória, o quartil 1 vai ser igual a 32 mais 0,25 vezes 36 menos 32 igual a 33. Para o quartil 2, nós vamos ter igual a 40 mais 0,5 vezes 46 menos 40 igual a 43. Para o quartil 3, vamos ter igual a 60 mais 0,75 vezes 60 menos 60 igual a 60. Então, nós temos aí os valores de quartil 1, quartil 2, quartil 3 para todas as nossas variáveis. Então, vamos agora a um exemplo de como construir o gráfico de boxplot. Para irmãos, nós temos o quartil 1 igual a 2, o quartil 2 igual a 3 e o quartil 3 igual a 3,75. Nós temos os limites inferiores e limites superiores. O limite inferior vai ser igual ao quartil 1 menos 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil 1. Então, vai ser 2 menos 3,75 menos 2, que é igual a 0,25. O limite superior vai ser igual ao quartil 3 mais 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil 1. Então, vai ser 3,75 mais 3,75 menos 2, igual a 5,50. Então, vamos lá. Como que nós construímos o gráfico? Eu utilizei uma escala de 0,5 em 0,5. Então, iniciei em 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e 6, ok? Nesse caso, pessoal, nós temos um outlier que nem está aparecendo no nosso gráfico. O que é um outlier? Uma medida discrepante, tá? É um valor que está lá no 8. Nós temos um animal que tem 8 irmãos, ok? Ou seja, é um animal que a sua mãe teve um número de filhos maior, né? 2 animais, na verdade, né? 2 animais que tiveram uma maior quantidade de número de irmãos. Pode ser devido à raça, pode ser devido ao tamanho desse animal, ok? O limite inferior é o valor que nós encontramos, 0,25. O limite superior é igual a 5,5. O quartil 1 é o 2. O quartil 3 é o 3,75. E o quartil 2 é a nossa mediana, que é igual a 3, tá? A cruzinha vai indicar o quartil 2. A caixa vai do quartil 1 ao quartil 3, né, o box, tá? Que nós chamamos também box plot, nós chamamos também de diagrama de caixas, tá? Então, a caixa vai do quartil 1 ao quartil 3. O limite inferior, nós colocamos um tracinho e fazemos braços até a caixa. É dessa forma que nós construímos o nosso gráfico de box plot. Eu usei uma escala diferente ali no vetor Y, tá? Do R. Nós vamos ver o gráfico no R e ele vai estar um pouquinho diferente, né? O outlier vai estar lá, né? O valor discrepante vai estar lá, porém, esses braços eles vão estar um pouquinho diferentes. Vamos ver no R agora como que nós construímos o gráfico e como que nós calculamos as separatrizes? Bom, pessoal, toda essa parte aqui, ó, nós já fizemos, tá? Que é chamar os nossos dados, Library, G-Sheet, dados Medvet, o nosso link lá do Google Planilhas, o attach dos dados para a gente reconhecer as variáveis e os dados Medvet para a gente ver os nossos dados. A moda, né, que tinha aquela função, né, já que no padrão do R nós não temos nenhuma fórmula para moda, né? Aqui o cálculo de cada uma das variáveis, a média para irmãos, peso, altura, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória, a moda para as mesmas variáveis e a mediana para as mesmas variáveis, tá? Coloquei o instalar pacote aqui como um comentário, né? Sempre que tem aqui a nossa hashtag ou então o nosso jogo da velha, é um comentário, o R não vai ler, tá? Então ele não vai rodar nada.
é alguma coisa que eu escrevi para eu entender a minha análise, para eu saber o que está acontecendo, tá? Coloquei como comentário porque eu já tenho esse pacote instalado, tá? Pessoal, eu não vou ler essas outras variáveis, porque era do exercício anterior. Eu só vou ler o meu conjunto de dados. Para eu ler o conjunto de dados, eu vou apertar Run ou Ctrl Enter no teclado. Apertei Ctrl Enter aqui, ele já vai rodar para mim, tá? E vai chamar o nosso conjunto de dados. Vai mostrar nosso conjunto de dados, tá rodando ainda, ó, apareceu stop, significa que ele está processando alguma coisa ainda. E aí, pessoal, para nós calcularmos os quartis, nós vamos utilizar esse comando aqui, ó, que chama summary. Nós vamos fazer para cada uma das variáveis, ó, summary de irmãos, summary de peso, summary de altura, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória. O summary, ele vai dar um resumo dos nossos dados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, dentro desse resumo, nós já vamos ter o cálculo do quartil. Vamos fazer para irmãos. Olha aqui, ele mostra o número mínimo, o menor valor do nosso conjunto de dados. Nesse caso, é 2. O primeiro quartil, que também é 2. A mediana, que é 3. Lembrando que a mediana é igual a quem? O segundo quartil. Ele vai mostrar para nós a média, 3,556. E o terceiro quartil, 3,75. E o número máximo, que é 8, tá? Vou mostrar agora para vocês para peso. Vai mostrar o mínimo valor, o primeiro quartil, que é o que nós queremos calcular aqui, ó, 10,62. A mediana, que é igual ao segundo quartil, 12. E o terceiro quartil, 12,97. Mostra também a média e o valor máximo. Vamos para a altura, né? Nós temos aqui o primeiro quartil igual a 32. Segundo quartil, 34,5. Terceiro quartil, 37,75. Vamos para a temperatura. Primeiro quartil, 38,65. Mediana, 39. Terceiro quartil, 39,48. Feito a temperatura, vamos à frequência cardíaca. Estou apertando Ctrl Enter, tá? Para ele rodar. Então, primeiro quartil, 105, segundo quartil, 152, terceiro quartil, 182. Vamos para a frequência respiratória, última variável, primeiro quartil, 33, segundo quartil, 43, terceiro quartil, 60. Então, nós temos aí os nossos valores de primeiro, segundo e terceiro quartil, além do que o menor valor, o maior valor e a nossa média. Então, muito simples para calcular os quartis no R, certo? Pessoal, como que nós construímos o boxplot no R? Utilizamos esse comando aqui, boxplot. Vamos utilizar aqui o nome da nossa variável, entre parênteses, e troquei a cor do meu boxplot só para ficar mais bonitinho, tá? Poderia ter deixado cinza. E ele já vai me mostrar o boxplot. Então, é só dar Ctrl Enter ou selecionar e vir aqui em Run, ele mostra o gráfico para nós, tá? Lembrando que esse gráfico está um pouco diferente do nosso, porque ele utiliza valores diferentes ali para construir os limites inferiores e superiores. Vamos para peso, ele construiu aí o nosso gráfico de boxplot. Para altura, também. Para temperatura, também. Para a frequência cardíaca, também construiu o nosso gráfico. E para a frequência respiratória, nós também temos o nosso gráfico. Lembrando que ele vai substituindo um gráfico pelo outro, ok? Então, finalizamos aqui a nossa disciplina. Finalizamos o nosso exercício, ok? Então, vimos aí medidas de separatrizes. Quartil 1, quartil 2 e quartil 3. E vimos também a construção do boxplot, que é bem interessante, porque nós conseguimos ver a distribuição dos nossos dados, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.